E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade, como de costume, no livro de Neemias, capítulo 12, também o capítulo 13. Esse daqui são os dois últimos de Neemias. E no próximo vídeo nós iremos ir para o livro de Esther. Então, bora para a leitura. Zorobabel volta com os ministros. Estes, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jeshua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Geniton, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaia, Joairibe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jeshua. Os levitas foram Jeshua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias. O mesmo que com seus companheiros foram convocados para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Baquebuquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas ao cântico. Isso aqui deveria ser maravilhoso, né? Uns falavam e os outros respondiam. Deveria ser muito bonito. Jeshua foi o pai de Joaquim, que foi o pai de Eliacibe, o pai de Joiada de Jonatas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Giniton, Mesulão, da família de Abias, Zic, da família de Miniamim e de Madias, Pildai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Gedaías, Natanael, no tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do rei Dario, o Perso. Né? Os chefes das famílias da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Né? Você pode conferir lá em algum livro que eu não lembro agora, mas estava tudo registrado. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebia, Jeshua, Binui e Cadmiel. O coral foi dividido em dois conjuntos, um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviam nos dias de Joaquim, filho de Jeshua, neto de Josadaque, e na época do governo na época do governador Neemias e Esdras, sacerdotes e escribas. A santificação dos muros da cidade. Por ocasião da dedicação a Deus, os muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e clamações de ações de graças ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas.
como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas que purificaram cerimonialmente, os sacerdotes e os levitas que se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem no alto do muro e constituíssem 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e os 2 filhos dos sacerdotes levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o mestre escriba, ia adiante deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente nas escadas da cidade de Davi, onde começava a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a parte mais larga do muro e continuamos passando por sobre o portão de Efraim, na porta Gesana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre dos 100, indo até o portão das ovelhas, junto ao portão da guarda, paramos. Assim os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições do templo, como também eu e a metade dos 2 oficiais que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maasés, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias, com as trombetas. Além de Maasés, Semaías, Eliazu, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os corais cantaram sob a direção de Jesraía. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram graças, sacrifícios por Deus, os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. O ministério da casa de Deus. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades. Deveriam recolher as porções designadas pela lei, pela Torá, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Conclusão das reformas de Neemias, capítulo 13. Naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro,
de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essas orientações da Torá, a lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira, né? Moabitas e amonitas. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Tobias é o danado, começou lá a tentar embargar a obra de Neemias. Ele havia emprestado uma sala que antes foi utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinado para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas próprias terras, né? Porque não tinha alimento para eles poderem trabalhar no templo. Então repreendi os oficiais e lhe indaguei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos, e nomeei como tesoureiro para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e, portanto, receberam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei, lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Restabelecimento do sabá, né, do sábado. Naqueles dias observei que em Jerusalém alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o sábado, né, o sábado, e juntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixe e todo tipo de mercadoria que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e essa cidade? E vós ainda provocais a ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado. Quanto às sombras do pôr do sol já chegaram, quando as sombras do pôr do sol já chegavam
as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, do sabá, né? Eu ordenei que eles fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado, o sabá. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sábado, né, o sabá. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadoria perguntaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizeres mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais à porta da cidade no dia do sabá, é o sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do sabá, no sábado, voltasse a ser respeitado como sagrado. Condenação aos casamentos mistos. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham despossado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé o nome de Deus e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisto que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo o Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vós casando com mulheres estrangeiras. Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança dos sacerdotes, e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagã, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo, e também estabeleci normas para as provisões da lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. E aqui nós finalizamos o livro de Neemias, né? O capítulo 11, também o capítulo 13. Fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo vídeo.